Graça e paz da parte do Altíssimo, nosso Pai, e do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Constitui uma satisfação poder mais uma vez estarmos reunidos para estudar a Palavra de Deus. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative as notificações e assista esse vídeo até o final. Eu tenho certeza que tudo vai ser bem melhor. A partir de hoje, Deus vai estar falando com você sobre este tema tão importante, este assunto tão necessário para os nossos dias. Eu desejo de todo o meu coração que a graça divina seja com você e todos os seus. Tá ali o tema, Ellen White e a Trindade. Eu vou mostrar para vocês as contradições dela. Tiago capítulo 2, verso 19, para a nossa meditação inicial, diz assim: Crês tu que Deus é um só? Fazeis bem. Até os demônios creem e tremem. Os demônios têm uma vantagem sobre Ellen White. Qual é? Eles, mesmo sendo o que são, creem que há um só Deus e eles nunca mudaram de crença. Eles creem e tremem. Ellen White começou a vida dela na igreja metodista, igreja essa que defende a doutrina da Trindade, mas depois ela começou a envolver-se com Miller e com a questão do santuário, e no santuário ela aprendeu que só existe um Deus, que é o Pai, e seu Filho Jesus Cristo. Com ela e junto dela vieram outros que acreditavam que Deus é único e que Jesus é o Filho de Deus. Na época chamavam-se de Conexão Cristã, esse povo. Ela então passou a não crer mais na Trindade. Porém, ela passou um tempo não crendo na Trindade e começou a mudar de crença a partir de quando? De 1890. Vamos então começar a ler os textos de Ellen White. Esse aqui é de 1897. Bom, eu não vou comentar todo o texto, mas eu quero pegar dois pontos principais aqui. Você já percebeu que a maior parte do texto está falando de Cristo, da vida humana de Cristo. Não temos nenhuma dúvida sobre isso. Então vamos focar o ponto onde ela está trocando as ideias, tá? Olha só o que ela disse aqui. Ela está questionando aquela questão que está lá em Lucas 23 e o verso 31, quando Jesus fala que os ímpios atingia o lenho verde, o que eles não fariam no lenho seco? Aí Ellen White interpretou aqui, olha só a interpretação equivocada de Ellen White. Ela interpretou que no caso, o lenho verde era Jesus. Sim, ela interpretou isso. Porque ela falou aqui do seguinte, né? Se eles fizeram isso com o divino Senhor, preste atenção agora. Se eles fizeram isso com o divino Senhor, então o que ela explicou aqui? Que Jesus é divino, divino. Que naquela ocasião, que Jesus estava aqui questionando as mulheres, falando com as mulheres, dizendo não chores, ela, Ellen White, entendeu que Jesus aqui era divino. Um erro gravíssimo ela cometeu já aqui nesse ponto. Ela já cometeu esse erro aqui. E ela continua, que era Deus vindo em carne humana. Então Ellen White está dizendo aqui, com suas palavras, que Jesus era Deus vindo em carne humana. De novo ela comete outro erro. Eu não sei se você está entendendo. Ela comete aqui três erros ela comete. Erro 1, considerar que Jesus é o lenho verde e chamar ele de divino Senhor. Erro 2, considerar que Jesus era Deus vindo em carne. Deus que deixou o seu trono lá no céu e veio em carne. Essa é a interpretação dela. E o erro 3, ela disse aqui, que ele não vai fazer com os que o servem, ou seja, com os que acreditam dessa forma aqui, com os que confessam Jesus dessa maneira aqui, que ela confessou. Você entendeu? Eu espero que você esteja entendendo. Eu tenho os textos aqui, o verso da Bíblia, que já refutaria o texto de Ellen White, mas eu vou ler. Diz aqui assim, ó, no princípio era a palavra. Estou lendo João 1, verso 1 aqui. A palavra estava com Deus e a palavra era divina. Essa é uma versão da Bíblia. Ou junto de Deus, né? Com Deus ou junto de Deus é a mesma coisa. E a palavra era divina, definido aqui. Verso 14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Único gerado é a palavra unigênito que aparece aqui. Então, facilitando o entendimento,
Quem foi que mesmo veio em carne? O Filho de Deus. Vou repetir. Veio o Filho de Deus em carne. Inclusive, é exatamente aqui que João fala. Todo que confessa Jesus Cristo vindo em carne, esse é de Deus. 1 João 4:2. Então, confessar Jesus vindo em carne é exatamente isso aqui, ó. Que o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ele não foi à toa isso. Lamentavelmente, Ellen White, nesse texto aqui, cometeu o pior dos erros. Vamos seguir. Aliás, está escrito aqui. Você que está lendo aqui o texto, você está vendo a página, ok? Ela diz aqui o seguinte. Aqui ela está dizendo assim. Vou ler o texto para facilitar a compreensão. Olha o que ela diz. Voluntariamente ele se ofereceu com sacrifício voluntário e imaculado. Ele era igual a Deus, infinito e onipotente. Ele estava acima de todos os requisitos finitos. Vamos ficar limitados aqui a este ponto. Olha o que ela disse. Olha o que ela disse nesse detalhe. Ela disse assim, ó, ele era igual a Deus. Você entendeu bem a palavra, né? A palavra igual a mostra-se claramente que aqui, na teoria dela, ela está a afirmar de forma objetiva e clara que Jesus é Deus. Ela está afirmando. E ela chega a dizer que Jesus também é onisciente, onipotente e onipresente. A única verdade que nós vemos aqui nessa declaração dela é o seguinte: é que realmente o Pai, operando por seu Filho, os seus atributos, fez com que os homens conhecessem a sua onisciência, onipotência e onipresença. Aqui Ellen White comete o primeiro erro, que é dizer que Jesus era o quê? Igual a Deus, em visão dela. Fazendo de Jesus um segundo Deus. Ela está dizendo isso aqui no texto, tá? Não com as palavras que eu estou falando aqui, mas está aqui, ó. Ele era igual a Deus, infinito. Então, nesse sentido, ela está dizendo aqui que Jesus não tinha fim. Aí eu faço uma pergunta a você, meu amado, minha amada. Como que alguém que não tem fim, um dia viria a este mundo para sofrer começo, meio e fim da vida? Como podia ser isso? Se ele é Deus, por que então que ele, Jesus, teve início de vida terrena e fim? Porque que eu saiba, Deus não se humaniza. Deus não se humaniza. Deus vai ser sempre Deus. Deus se utiliza do humano, mas ele nunca se humaniza. Novamente, ela quebrou o princípio de filiação. Ela quebrou o padrão principiológico, que mostra que o único Deus é o Pai e que Jesus Cristo é o Filho do Eterno Pai. Também ela colocou no Filho a eternidade idêntica à do Pai, pois ela disse aqui que ele é igual a Deus, infinito, e ainda colocou sobre o Filho os atributos do Pai, que para ela, os atributos do Pai são eternos no Filho do mesmo jeito, para Ellen White. Está aqui no texto, quem quiser leia e confira. Ela está negando que Jesus seja Filho e afirmando a doutrina papal, que nós já conhecemos. Eu chamo de papal, mas é só para questão de entendimento, porque todos nós sabemos que essa doutrina, na verdade, é a doutrina nirodiana, que se vestiu de cristianismo a partir do 2º século depois de Cristo. Ela está defendendo a divindade de Jesus, que a Bíblia não defende. Vamos à refutação do texto aqui. Vou fazer uma correção aqui, irmãos. Ela não falou onisciente e onipresente, mas quando ela disse que ele era igual a Deus, com isso ela já está falando a mesma coisa. E essa palavra onipotente quer dizer único poderoso. Nesse caso, então, não era único. A partir do momento em que Jesus era igual a Deus, então tinha dois únicos poderosos. E não é isso que a Bíblia fala, de forma alguma. Na Bíblia não tem dois únicos poderosos. Tem um único poderoso, o único todo-poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, disse Deus a Abraão em Gênesis, capítulo 17, verso 1. É o Deus, o Pai. É Deus, o Pai, que é o Todo-Poderoso.
Podemos encontrar também em Apocalipse 1, verso 8 e 4, verso 8. Esse Deus Todo-Poderoso aqui é o Pai, ok? E onipotente. Olha a frase aqui, onipotente. Quem é? Deus. Tão somente Deus é onipotente. Salmos 91 e o verso 1. Onipotente é isso, o único, todo-poderoso. Assim não é Jesus. Claro, lá na frente a gente vai encontrar, alguns podem até se justificar disso aqui, né? Quando Jesus fala que foi-me dado todo o poder no céu e na terra, ou é-me dado. Se é dado é porque ele não tinha. Quem lê a Bíblia sabe disso. Jesus está dizendo é-me dado. Se é dado é porque ele não tinha todo o poder. Além disso, quem deu é que é o Todo-Poderoso, porque só quem pode dar todo o poder para alguém é alguém que é todo-poderoso. O Pai deu. Cristo não é assim desde sempre. Ele recebeu do Pai. Recebeu do Pai. Mais uma vez, Ellen White aqui comete um erro gravíssimo. Ok, vamos adiante. Tomara que dê tempo eu fazer o que eu estou pensando hoje aqui. Você sabia que nós aprendemos de forma errada esta palavra aqui, ó, que Ellen White falou, imaculado? Nós aprendemos de forma errada quando nós estávamos lá no sistema. Todos os que estão lá não sabem que essa palavra imaculado, usada por Ellen White aqui, está errada. Todos nós sabemos pela Bíblia que imaculado é sem mancha de pecado, ok? Porém, a Bíblia, em Romanos, eu vou provar para você que Ellen White está errada aqui. Romanos 8, verso 3. Olha só o que está escrito lá. O texto aqui fala assim, ó. E vindo ele, eu vou ler nessa versão que eu estou lendo aqui, tá? E vindo ele em semelhança da carne pecaminosa, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Ponto. Vamos ficar somente essa parte aqui. Aqui não está dizendo que Jesus é pecador, ok? Primeira coisa que o texto não está dizendo. Segunda coisa, o texto também não está dizendo que ele é Deus. Agora vamos dizer o que o texto está mostrando aqui, nessas palavras que estão escritas aqui. O texto diz que ele veio em semelhança de carne pecaminosa. Vou te provar o que eu estou falando aqui. Na teoria dela, o imaculado seria aquele que não teria o pecado e nem sofreria consequências de pecado. Pelo teor aqui, a ideia que dá é essa. Eu vou lhe mostrar. Existe um grupo aí, defensor das doutrinas católicas, do cristianismo apostatado, que afirmam que Jesus veio com a natureza pré-lapsariana. O que é isso? É a falsa interpretação de que a natureza de Cristo é a natureza de Adão sem pecado. E aí eu faço a pergunta: Adão sem pecado chorou? Adão sem pecado ficou com raiva dos homens no templo e desceu a corda para cima? Porque no caso aí Adão era sem pecado. Sem pecado, Adão, no caso de Adão, Adão não podia irar-se porque ele só conheceu o bem. Então não tem lógica colocar Jesus aqui como sendo Adão sem pecado. Jesus não tinha pecado, mas Jesus não era Adão sem pecado. Adão sem pecado, a Bíblia não diz em nenhum momento que Adão chorou. A Bíblia não diz em nenhum momento que Adão sem pecado sentiu fome. Não está escrito isso na Bíblia. Não está na Bíblia que Adão sem pecado foi tentado. Isso não tem na Bíblia. Hebreus 4,15, refutando aqui, mostra que Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. Sem pecado quer dizer assim, Jesus não pecou quando foi tentado. Adão, quando foi tentado, era perfeito, pecou. Jesus, quando foi tentado, permaneceu impecável. Mas agora, quando diz aqui em Romanos que Jesus veio na semelhança da carne pecaminosa, aqui está falando que a natureza de Jesus, que Jesus não é natureza, mas quando ele veio em carne, ele recebeu a natureza do homem caído para ele. Embora ele mesmo não pecasse, a natureza física dele era a natureza do homem, no seu estado depravado. E sabe onde é que você encontra aí essa resposta para o que eu estou falando aqui no final? Lá em Isaías 53, quando fala que ele não tinha beleza nem formosura para que o desejássemos. Adão sem pecado não era assim. Então, quando alguém chegar e disser para você que Jesus veio na natureza de Adão sem pecado, pode dizer que ele não é verdadeiro, pois Jesus veio na natureza do homem pecador. E foi aqui mesmo, nessa natureza do homem caído, que Jesus glorificou a Deus.
O homem sem pecado, ele não é natureza. O homem sem pecado é a imagem de Deus. O homem no pecado, ele precisa receber a imagem de Deus. Cristo então veio como um de nós. Em nenhum momento Cristo era Deus, em nenhum instante. Ele sempre foi, sempre é e eternamente será o Filho de Deus. Porque ele era o Filho de Deus quando estava na eternidade e foi Filho de Deus quando veio em carne. É isso que a Bíblia diz. Olha só, agora esse texto ela diz assim aqui, ó, presta bem atenção. Somente de Cristo a família humana dependia para a sua existência. Ele é o Filho eterno e autoexistente, sobre quem nenhum julgo veio. Quando Deus perguntou: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Irmãos, é muito grave, é muito grave. Olha o que ela disse aqui. Ela diz aqui que o Filho eterno é autoexistente. Ela chamou Jesus aqui de Filho eterno, e esse Filho eterno aqui, só para explicar para os irmãos, aparece lá no livro Nisto Cremos, datado de 1980, em Dallas, Texas, né, que foi o livro que foi distribuído lá. A página, se a memória não falha aqui, a página 56. Quem tiver o livro em português, leia que está lá do mesmo jeito. Está até assim, ó. Deus, o Filho Eterno, encarnou-se em Jesus. Não é verdade, tá? Não é verdade isso aqui. Bom, todos nós sabemos que Jesus existiu nos dias da eternidade. Desde lá até a eternidade futura, realmente ele será chamado assim, Filho Eterno. Porém, isso não era assim. Ele não era Filho Eterno. Entendeu, né? Porque ele foi gerado. A Bíblia diz claramente que Jesus foi gerado. E esse termo Filho Eterno que é usado aqui, a aplicação teológica seria o mesmo que coeterno. Isso é antibíblico, tá? Esse termo aqui, coeterno, não tem na Bíblia. E filho eterno também não aparece na Bíblia. Essa palavra não aparece na Bíblia. Filho eterno. Filho sim, mas dizer que a palavra filho eterno, não, não tem. Não tendo essas palavras, então nós vamos agora trazer uma rápida explicação bíblica para a gente falar sobre o assunto. Em Provérbios 8, verso 22 em diante, a sabedoria diz assim: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. Continua o texto. Antes de suas obras mais antigas, antes que tudo fosse formado, eu fui gerada. Sabedoria foi gerada. O próprio Jesus fala assim em Salmos 2:7. Recitarei o decreto. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Em linguagem espiritual é Jesus que está falando aqui. Ele está falando assim, ó. Jesus começou a falar assim, ó. E recitarei o decreto. Olha o decreto que era. Ele, o único Deus verdadeiro, me disse: tu és meu filho. Ali Deus confirmou a Jesus a sua paternidade. Por quê? Olha a frase dizendo aqui, ó. Eu hoje te gerei. É o que está escrito. E é entendido, e essa palavra aqui é aquela que aparece lá em Hebreus 5, 1. Hebreus capítulo 1, verso 5. E diz assim, aqui na Bíblia, está escrito aqui: pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez: eu lhe serei pai, e ele me será filho. Então esse texto aqui explica justamente as duas vezes da qual Jesus foi gerado. Antes de todas as coisas e quando veio em carne. Em nenhum momento aqui não fala que ele era Deus. Jesus nunca foi tratado Deus pelo próprio Deus. Nunca, nunca, nunca. Mas Ellen White aqui tratou Jesus negativamente. Lamentável. Ellen White falhou feio aqui. E falha feio qualquer um que acredite da mesma forma que ela. Tem mais um detalhe aqui, ó. Ela também afirma que Jesus era autoexistente. No caso aqui, Ellen White se contradiz. Queria até abrir um parênteses para explicar isso a você. Ó. Com essa palavra aqui de colocar Jesus autoexistente, ela se contradiz com a definição que está lá no livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 27. Patriarcas e Profetas, capítulo 27,
O tema é a lei de Deus. E lá no primeiro mandamento, quando ela está explicando o primeiro mandamento, ela diz Jeová, o ser eterno. Veja que ela está tudo no artigo definido. Ó. Jeová, o ser eterno, existente por si mesmo. É o único digno de culto. Está lá. Pode ler lá, Patriarcas e Profetas, no capítulo 27, bem no momento onde ela explica o primeiro mandamento. Ela deixa claro que o único digno de culto é Deus, o Pai. Já aqui nesse texto, contraditando o que está lá no outro, ela vai dizer que Jesus é autoexistente. Uma falha gravíssima cometida aqui por Ellen White. Que a falha é duas vezes grave. Primeiro, que não tem na Bíblia autoexistente, que Jesus é autoexistente. Não tem na Bíblia. Segundo, ela mesma, como dissemos, está se contradizendo. Lá no Patriarcas e Profetas, o texto que lá é citado, parece-me que foi anterior a 1890. Quando eu falo parece-me, é porque eu não estou lembrado a data exata, né? Antes de 1890, ela não cria na Trindade. Ela sabia que o único Deus é o Pai. Mas agora, nesse texto aqui, ela diz claramente aqui que Jesus é o Filho, mas é um Filho eterno e autoexistente. Ela nega a filiação de Cristo. Ela defende uma divindade que a Bíblia não fala, presta atenção, ela defende uma divindade eterna que não fala, segundo ela nega que Jesus é filho, filho unigênito. Ela nega que Jesus foi gerado. Eu pergunto a você, eu posso seguir a uma pessoa que tem duas conversas? Eu gostaria de perguntar pessoalmente a Ellen White. Vamos explicar também aqui, nesse momento, a palavra, quando ela cita aqui, ó, quando Deus perguntou, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ela está citando aqui Isaías capítulo 6, verso 8. Isaías capítulo 6, verso 8. Essa pergunta de Deus aqui não se refere a Jesus, tá? Eu estou explicando aqui porque os defensores da Trindade falam que aqui inclui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E não é verdade isso, tá? Ellen White está usando a mesma figura. Ela está colocando aqui que Jesus é Deus, né? Como a gente acabou de ver, é autoexistente. E aí depois ela fala que quando Deus perguntou a quem enviarei, vamos para o contexto bíblico então? Vamos entender o texto bíblico que realmente está dizendo lá? Acompanhe comigo. Preste atenção, que é muito importante. Aqui, o texto bíblico está falando o seguinte: é a visão do profeta Isaías, no qual ele vê o Senhor assentado em seu sublime trono, o séquito de anjos o rodeava, né? O séquito de Deus enchia o templo e rodeavam Deus anjos, querubins e serafins. É isso? Não, o texto diz que serafins são anjos de 6 asas, rodeavam ali a Deus, voavam por cima de Deus, enquanto Deus estava ali. O séquito de Deus enchia o templo, a glória de Deus enchia o templo. Então Isaías aqui clamou, né? Ai de mim que vou perecendo, pois vi o Senhor. Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Não é isso que está escrito lá? Diz que um anjo vem, traz uma brasa do altar e toca o lábio de Isaías e fala: eis que isto te purificou, ou te consagrou, ou te separou, enfim, como queira. Porque a Bíblia diz, purificou aqui, né? Que é o mesmo que consagrar, ou transformar, melhor dizendo. Transformar, corrigindo aqui. E agora vem o versículo 8, que eu quero ler ele separadamente aqui. Vamos lá. Depois, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então aqui é Deus fazendo a pergunta. Então disse eu, fala o profeta, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, o primeiro ponto. Aqui, como já dissemos, é uma visão do profeta. Em nenhum momento Jesus aparece aqui no texto. Assim, eu digo com o nome Jesus, né? Como sendo Deus. Aqui não aparece Jesus como sendo Deus. Aqui não aparece o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não. Aqui, aqui era o Senhor, está escrito assim, né? O Senhor, ponto 1. Ponto 2. Aqui era os serafins, como a gente chama, serafim.
A Bíblia não fala nem essa palavra, né? Procurei, não achei na leitura do texto. E o ponto 3 era o profeta que estava ali. Então Deus se dirigiu ao profeta para que o profeta, depois de cheio do Espírito Santo, dissesse o que ele disse. Quando Deus perguntou quem há de ir por nós, era Deus e os anjos ali, era o Senhor e os anjos, é assim que está, né? O Senhor e os anjos. E aí o profeta disse: envia-me a mim. É só isso que o profeta falou. Então ficou claro que não tem Pai, Filho e Espírito Santo nesse texto aqui. Nem sempre a palavra nós quer dizer dois ou três deuses. Nem sempre a palavra nós aqui está se referindo a dois deuses ou três deuses, mas sim plural, realmente, o Senhor e os anjos, que a Bíblia não fala quantos eram. Eu quero focar somente os detalhes desse texto aqui, da carta na qual Ellen White escreveu em 1896 para os irmãos. Né? Olha só, eu não vou entrar em detalhes, se você quiser, o texto está aqui, você pode ler todo o texto, que eu quero focar apenas em 2 pontos. Ponto 1, ela diz aqui que o mal, o pecado, só poderia ser vencido pelo. Aí ela definiu aqui assim, ó, grande poder do Espírito Santo. Grande poder do Espírito Santo. Então aqui ela já cometeu uma falha nesse ponto, porque ela coloca aqui o Espírito Santo uma pessoa e que o poder é do Espírito Santo. Essa palavra, inclusive, que aparece lá no Credo Católico, quando fala que Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo aqui para a Igreja Católica é uma pessoa, tanto quanto para Ellen White. Ela continua aqui, ó. A terceira pessoa da divindade, que viria não com energia modificada, mas na plenitude do divino poder. 2 vezes ela usa aqui a palavra divindade, né? Só que a palavra divindade por si mesmo e depois ela fala divino. Vamos focar nessa aqui, ó. Terceira pessoa da divindade. Quem já leu a história de Dr. John Rowan Kellogg sabe bem que ele, Kellogg, se aproveitou desse texto aqui, tá? Mas esse aqui, no caso, é um texto que ele se aproveitou, só para corrigir. Agora veja esse aqui, por exemplo, que foi citado. Ó. Esse texto dessa carta de 1896 aparece em O Desejado de Todas as Nações, página 671. E eu vou ler nesse mesmo momento aqui. Diz assim, ó, dando continuidade. Ao pecado só se poderia resistir mediante a poderosa operação da terceira pessoa da divindade, o qual viria não com energia modificada, mas na plenitude do divino poder. O curioso é que aqui o Espírito Santo aparece terceira pessoa da divindade e lá na frente, no mesmo texto, ela diz: Cristo deu seu Espírito como um poder divino. Aqui mesmo ela se contradiz. Olha que coisa interessante. Ela se contradiz. Eu queria até fazer um comentário aqui rapidinho, que é o seguinte: os adventistas históricos, eles são contra a expressão terceira pessoa da divindade, do texto aqui, mas usa a expressão, está lá na frente, ó, Cristo deu seu Espírito como um poder divino. É como se os históricos quisessem provar para a igreja adventista que Ellen White não é trinitária e que a igreja foi que adulterou. Até que ponto essa situação vai, hein? Olha que situação. Primeiro ponto, eu gostaria de refutar tudo isso que eu acabei de falar aqui. Vamos lá. Primeiro ponto, em nenhum momento, lá no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus chamou o Espírito Santo de terceira pessoa e falou meu Espírito. Primeiro ponto que precisa ser entendido. Todos nós sabemos que o Espírito do Santíssimo é o Espírito de Deus habitando em Cristo. Quando Cristo esteve na terra, o Espírito de Deus estava nele. E ele falou desse Espírito, chamando-o de Consolador, ok? Chamando de Consolador. Está nos textos de João 14. Mas para Ellen White, ele era o Consolador, era a terceira pessoa da divindade. A Bíblia não fala isso. Terceira pessoa da divindade não tem na Bíblia, só na cabeça de Ellen White. E Espírito de Cristo, como se não fosse a terceira pessoa da divindade, só tem na cabeça dos históricos. Eu estou me referindo ao texto de Ellen White.
porque Ellen White era toda contraditória. É grave isso, é grave. Todos nós que lemos a Bíblia sabemos que o Espírito do Santíssimo é o Espírito de Cristo. Todos nós que lemos a Bíblia sabemos disso. Mas Ellen White não sabia. Ela misturou as duas coisas no texto. E aí virou confusão. O erro de Ellen White está exatamente nesse detalhe. Se é o Espírito de Cristo, como é que o Espírito de Cristo pode ser outro? Me explica aí. Como é que o Espírito de Cristo pode ser terceira pessoa? Não tem lógica isso. Não existe essa justificativa de Ellen White em dizer que o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, é terceira pessoa. Não tem lógica. Mas tem. Ellen White achou a lógica. Onde é que está a lógica? Na teologia apostatada. Onde é que está a lógica? Na cabeça dela, como já dissemos. A lógica da terceira pessoa só está na cabeça dela. Ela passou a crer de novo na Trindade a partir de 1890. O erro é grave. Eu volto a dizer, na Bíblia não tem Trindade, na Bíblia não tem terceira pessoa, na Bíblia não tem Espírito Santo como terceira pessoa, mas tem Espírito de Cristo, Espírito da verdade, Espírito de Deus, Espírito do Santíssimo. Tudo isso você vai encontrar na Bíblia, menos o que Ellen White diz. Ellen White parecia não saber o objetivo de Jesus em João 14. Mas é assim mesmo. Agora veja que contradição. Eu quero só concluir dizendo isso. Ela diz que sobre o Espírito Santo, o silêncio é eloquência. Mas agora ela mesma já estava tirando a eloquência do Espírito e colocando no lugar onde ele nunca esteve. Porque o Espírito, nesse caso da Bíblia, é o próprio Pai com o seu poder. É o poder do Pai. O poder do Pai, confirmando aqui, e do Filho. Espírito do Santíssimo. O Santíssimo é o Pai. O Altíssimo é o Pai. O Filho do Altíssimo é Jesus. Portanto, não há terceira pessoa. Não há base para esta fé. A fé de Ellen White não é a fé de Jesus, nem dos apóstolos, nem dos profetas, e menos ainda dos patriarcas. Eu gostaria de encerrar esse estudo deixando aqui os textos bíblicos, apenas alguns textos bíblicos, que nos mostrarão de forma clara e evidente que não existe Deus Filho e nem Deus Espírito Santo. Não existe. Os textos estarão sendo apresentados aqui. Espero que você os leia e veja o claro assim diz o Senhor nas Santas Escrituras, onde vai falar claramente: o único Deus é o Pai. Vai falar também claramente que Jesus é o Filho de Deus. E vai falar claramente sobre o Espírito do Santíssimo, o Espírito de Deus, Espírito de Cristo, a presença de Deus, o poder de Deus aqui na tua vida, aqui na minha vida, aqui na vida daquele ou daquela que buscar ao Altíssimo de todo o coração e com toda a humildade e reverência. Que a graça divina tenha estado com você nesse momento tão importante desse estudo que você acabou de ouvir. Um estudo maravilhoso, um estudo que realmente traz a edificação. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? A sua dúvida sobre alguma coisa, alguma pergunta, enfim. E se você gostou do vídeo, olha só, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que outras pessoas também recebam a divina e poderosa palavra. Essa palavra que tem abençoado a tua vida, abençoe também a vida de cada um daqueles a quem você enviar, tá bom? Fique na paz do Rei dos Reis e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Paz seja convosco.